O Senhor deseja continuar falando aos nossos corações. Desde o louvor, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem falado. E agora, por meio da palavra, o Espírito Santo ele deseja nos tratar ainda mais um pouco. Nós estamos nessa série de mensagens em que nós estamos olhando para a igreja de Corinto, para as cartas que Paulo enviou à igreja em Corinto, para tratá-la, para ensiná-la, para exortá-la, para realinhar. E nós sabemos que, como igreja de Cristo, o Senhor, nosso Deus, deseja fazer isso conosco. O Senhor deseja nos tratar, o Senhor deseja nos realinhar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Pai, ele exorta o filho que ama. Uma das maiores expressões de amor que nós podemos ter para com os nossos filhos é a exortação, porque a exortação ela revela o cuidado. Nós podemos, gerar momentos de alegria, nós podemos gerar momentos diversos, mas o momento em que um pai, o momento em que o nosso Deus, ou o nosso Pai terreno, ele nos exorta, você consegue entender a dimensão profunda do amor. Assim como o marido, ele entrega a sua vida pela esposa, porque o amor do marido tem que ser com o amor de Cristo, amém? Cristo está fazendo isso conosco nesse tempo. Ele está expressando o seu cuidado, porque nunca vamos enxergar na palavra de Deus um Deus que se cansa, um Deus que abandona, um Deus que desiste daqueles que são os seus. Amém? Obrigado. Então, quando nós olhamos as recomendações, as exortações que o apóstolo Paulo traz à igreja de Corinto, tão duras aos nossos olhos humanos, é cuidado, é amor, é trazer de volta. E o Senhor deseja fazer isso com a igreja de Cristo na terra nesse tempo, porque nós sabemos que Ele está próximo, amém? O Espírito e a noiva dizem vem. E o tema de hoje, transformados para uma nova vida, um convite à santificação. E sempre quando falamos de santificação, a gente, como cristãos, como servos de Deus, aqui na igreja, nós temos que sair do campo da religião, da prática religiosa, e trazer para a vivência. Sempre que formos ministrados sobre santificação, primeiro o Senhor ele quer tirar a trave que está no nosso olho, não é a trave que está no olho do nosso irmão, amém? Nunca podemos receber, meditar, estudar, preparar ou expor uma palavra sobre santificação sem antes olharmos para nós. Eu queria te convidar nesse momento a levantar sua mão ao céu e fazer uma oração. Ela é simples, que você diga: Senhor, a começar em mim. A começar em mim. Amém? Que recebamos a palavra sobre santificação com esse coração. Nosso olhar não é para quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor. O olhar é para nós. Tem uma música do Judson de Oliveira que diz: a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Que esse seja o nosso clamor, amém? E eu queria te convidar a ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 a 31, na versão NVT. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Por iniciativa de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus,
que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Você pode falar junto comigo? Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Então, quando nós falamos sobre santificação, e a gente analisa a igreja, e eu não falo igreja somente aqui, mas o corpo de Cristo na terra, podem existir duas visões de santificação dentro da igreja. Uma delas, era fruto da religiosidade. Ela se constrói com fundamentos legalistas, ela gera orgulho próprio, e aí vem uma palavra que, ela gera orgulho próprio na busca por uma vida casta. Gente, a busca pela santidade, a revelação da santidade de Cristo a nós, não vai gerar divindades na terra, não vai gerar super-heróis na terra, vai gerar servos de Cristo, vai gerar corações quebrantados e humildes à direção do Espírito Santo, em que nós vamos obedecer, não é porque a gente está fazendo um esforço tremendo para ser bom, mas é porque nós nos rendemos a Cristo, amém? É porque nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Senão a gente começa a acreditar que existe um abismo entre as pessoas que são santas, puras, castas, e as pessoas que são pecadoras, sendo que Deus não olha dessa forma. Quando Deus ele olha para a humanidade, Ele olha através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Sabe qual é a única coisa que nos torna aceitáveis diante de Deus? É o sangue. Você pode levantar sua mão ao Senhor e agradecer por isso. Não são os nossos atos de justiça. Deus nos olha pelo prisma de Cristo, o perfeito, o santo, o inigualável, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que tem o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. É por esse prisma que somos enxergados por Deus. Então, a religiosidade que é fruto, a santidade que é fruto dessa religiosidade, ela constrói um padrão, sabe, inalcançável. E faz com que pessoas se distanciem da fé. E aí vamos entender a santidade bíblica. A santidade bíblica, ela é fruto da obra consumada de Jesus e da ação do Espírito Santo. Por meio do relacionamento com a palavra da verdade e a oração, essa santidade bíblica que é viva e transformadora, ela começa a nos gerar novos, dia após dia. Você pode nesse momento falar: Espírito Santo, sem ti eu não sou nada. Então, assim, os nossos frutos de justiça, nós nunca podemos nos gloriar. Portanto, não podemos nos gloriar dos frutos de justiça que nascem em nós. Não existem os nossos frutos de justiça. O que temos de justo foi Cristo que fez. O que temos de justo foi a obra que Cristo pagou. Quantos creem nisso, amém? Porque nós precisamos, sabe, viver essa liberdade real. Porque quando a gente para pensar na obra redentora de Cristo Jesus, e aí eu queria te convidar a ler de novo
1 Coríntios 30 e 31, porque agora esse versículo ele vai nos tratar ainda mais. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. E Jesus, ele diz isso. Não foram vós, não foram vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi a vocês. Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Quando diz sabedoria de Deus, ele se tornou carne, habitou entre nós, assumiu forma de servo, foi obediente até morte, morte de cruz. Nos declarou, ele nos declarou justos diante de Deus. Então, Jesus ele fala isso lá em João 15. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Sabe quem chama? É Jesus. Vinde, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa força não está em nós. Então a santificação bíblica, ela é obra de Deus. O Espírito Santo deseja gerar em nós o caráter de Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo em nós, gente, nunca vai ser para gerar autopromoção. Nunca vai ser para impressionar pessoas. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores pisou nessa terra e ele não teve essa ambição. Por que nós imaginamos ter? Não podemos ter. Aquilo que Deus está fazendo em nós é para a glória dele. Porque se estiver fora dessa linha, se estiver fora desse pensamento, está fora do propósito. Então, esse texto é muito forte, gente. Filipenses 2, versículo 3 e 7. Na NVT também. Vamos juntos? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Se considerou ser igual, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então, quando nós olhamos o exemplo de Cristo, esvaziou-se. Se Cristo se esvaziou de si mesmo, não podemos achar que alguma obra de justiça é nossa. Amém? Então, quando a santidade bíblica está crescendo em nossas vidas, nós não agimos por interesses egoístas. Não tentamos impressionar pessoas, porque isso é só uma fachada. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. E vivemos alinhados ao propósito. Gente, só obedecemos se estamos alinhados ao propósito. A partir do momento que não estamos alinhados ao propósito, a desobediência já está ali. E nós vamos entender isso, um pouquinho mais a fundo. Porque o coração, a intenção, ela fala muito mais do que os atos.
Porque os atos, eles são externos. Mas só Deus vê o coração. Amém? Só Deus vê o que está acontecendo no meu e no seu coração. Por isso que a gente tem que se render a Ele. Se render a essa obra santificadora que o Espírito faz. Então, segundo, a santificação bíblica é resultado de ter a mente purificada da má consciência pelo sangue de Jesus. E aí, a gente entende que o evangelho da graça é um evangelho da dependência. Enquanto dependemos de Deus, as coisas vão fluir. A partir do momento que a gente para de depender, aí o negócio fica estranho. E aí eu queria, te convidar a ler Hebreus 10, 22 a 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Agora é na ACF, Almeida Corrigido e Fiel. Em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Gente, esse texto é um desafio para a nossa fé, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a gente tem que chegar diante de Deus com um verdadeiro coração. E aí o salmista Davi, em meio às suas adorações, ele vai dizer: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, porque ele sabia que essa força não está em nós. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento? A gente sabe que quando fala de coração, não está falando do músculo que está pulsando sangue, está falando do nosso homem interior, do espírito que está em nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando ele fala, cheguemos com verdadeiro coração, é com um espírito tratável, um espírito quebrantado. E aí o Espírito Santo falou uma frasezinha ao meu coração quando eu estava preparando esse esboço, que é muito séria. Uma bela atitude aos olhos dos homens, porém com a intenção ou consciência errada, não serve para Deus. Só serve para os nossos interesses egoístas e orgulhosos. Isso é muito sério, né? Porque, gente, por isso que no último dia, tudo que está oculto nas trevas será trazido à luz. Todo olho o verá, toda língua confessará, e todas as intenções dos corações serão reveladas, e todos reconhecerão Jesus, todos, os que aceitaram e os que não aceitaram. Então nós que já o aceitamos, nós precisamos render o nosso coração, o nosso espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? O Senhor está nos tratando, amém? O Senhor está nos trazendo para o lugar correto.
para a intenção correta, para o coração correto, porque é isso que vai, né, nos levar e nos manter no propósito. Quando você olha, né, o chamado que Deus deu a Sansão, foi algo lindo, poderoso, chamado para ser nazireu, para cumprir um propósito. Mas rapidamente, o coração de Sansão não estava mais alinhado ao propósito. O pastor trouxe a palavra aqui recentemente, e se não nos impacta, ler o livro de Jonas é algo preocupante, tem que nos impactar. Porque Jonas, ele mostra que ele estava duro de coração, do começo ao meio, ao fim. E a gente tem que olhar para a palavra de Deus e perceber que nós podemos fazer coisas, nós podemos fazer proezas com dureza de coração. E sabe aonde que isso será separado? Só no dia final, em que o joio será separado do trigo. Esse poder não está em nós, esse poder pertence a Cristo Jesus. Amém? Se tem uma oração que nós temos que fazer nesse tempo, é: Senhor, nesse tempo, quebranta o meu coração, quebra o meu orgulho. Amém? Porque só dessa forma eu consigo caminhar em direção à santidade. E aí eu queria te convidar a ler mais um texto, que é um desafio também para a nossa fé. Tito, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler juntos? Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Gente, isso tem que chamar a nossa atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Nada é puro para os que têm entendimento e consciência contaminados. Então tenta imaginar algo lindo, humanamente falando, sabe? Um abrir dos olhos de um cego. Tenta imaginar uma pessoa que está, né, em um leito se levantar, um morto ressuscitar, um endemoniado ser liberto. É poderoso, amém? É evangelho, é poder. Mas nós sabemos que se o entendimento e a consciência estiver contaminado, até essas obras serão reprovadas no último dia. Quantos estão entendendo? Por isso que, quando sairmos por essa porta, eu creio que o Espírito Santo ele vai continuar falando ao meu e ao seu coração, dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele quer agir aonde mais é necessário, que é no nosso interior. O Espírito Santo ele não quer fazer proezas na nossa conta bancária. Ele pode fazer. O Espírito Santo não quer fazer proezas simplesmente no nosso corpo físico. Ele pode fazer. O Espírito Santo não quer fazer, sabe, espetáculos aos olhos humanos. Mas Ele quer nos levar a um caminho de novidade de vida, que é fruto da direção e do tratamento e da renovação do Espírito Santo. Nós podemos declarar juntos Romanos 12. Vamos ler juntos? Não está no script não, mas isso é tremendo demais. Rogo-vos. Vamos botar a versão a ACF. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa é a obra que o Espírito Santo deseja fazer em nós. E aí o Senhor nos deixa uma pergunta: estamos sustentados em qual base para nos aproximar de Deus? Na santidade própria? No mérito próprio? Gente, isso daí, por isso que o apóstolo Paulo chegou para a igreja e disse: eu queria falar a vocês como espirituais, mas não posso. Pedro, também vai dizer sobre isso em um certo momento. Sabe, quer ver uma coisa que mostra que a gente ainda está distante dessa direção do Espírito Santo? Eu só me aproximo de Deus porque eu estou sentindo que eu sou aceito. Exemplo, essa semana eu fiz tudo certinho. Rapaz, essa semana eu fui santão. Jejuei, orei, fui na vigília, fui não sei o que, fiz, ajudei a pessoa a atravessar a rua. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Mas nunca ache que seremos mais aceitos ou menos aceitos por causa disso. Porque aí se desmonta tudo. Sabe, aquele momento que você chegar aqui quebrado, destruído, porque você errou, porque você pecou, porque alguém aqui não peca? Nesse momento Jesus está dizendo para mim e para você: você é aceito, eu te aceito. Deus está dizendo para nós: eu te aceito, porque Ele está olhando para nós e vendo a obra de Jesus. Então às vezes a gente age como um menino na fé, baseado nos sentimentos. Hoje eu estou sentindo que... Não. Creia na obra do Senhor Jesus Cristo. Se entregue ao Espírito Santo. E Ele vai continuar. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. É poderoso para completá-la. A verdade é que podemos nos aproximar de Deus por causa do sangue de Jesus. Gente, Deus está plenamente satisfeito com o sacrifício de Jesus. Você pode falar isso comigo? Deus está plenamente satisfeito com o sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus que nós temos que ter confiança para nos achegar ao Santo dos Santos, porque nos foi aberto um novo e vivo caminho com o sangue de Jesus. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim: tenha confiança, não em si, na obra de Cristo. Amém? E o terceiro, a santificação bíblica é resultado da crucificação do nosso velho homem. E aí, o caminho para a santificação: o sangue e a cruz. A obra de Jesus foi perfeita para que fôssemos santificados nele. E quando falamos sobre crucificação do nosso velho homem, não estamos falando de votos de castidade. Não estamos falando de esforço humano.
na Idade Média, gente, no período da peste negra, olha só, as pessoas acreditavam, porque estava ali mais ou menos no ano 1000, 1300 e alguma coisa, então as pessoas acreditavam que após o primeiro milênio seria a vinda, o fim de tudo, a vinda de Jesus. Então, quando a peste negra começou a assolar a Europa, as pessoas se mutilavam, as pessoas se auto-crucificavam, né? As pessoas pegavam chicotes, né? E se autoflagelavam. Essa é a palavra. Santificação não é autoflagelação, senão a gente vai ter que mudar de religião. Amém? E a nossa religião é Cristo Jesus. Eu fui ensinado desde criança com isso. Religião, vem no termo religare, religar. Quem nos religou a Deus foi Cristo. Ele é a nossa religião. Então, quando nós falamos de estar crucificados em Cristo, o nosso velho homem, que o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu queria te convidar a ler Romanos 6, do 6 ao 8. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Você pode falar comigo, foi passado, obra consumada. Com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Para aquele que está, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Então, e aí, né, eu lembro quando eu li a lição que o pastor Mário entregou para a gente preparar a escola dominical, em que o pastor Mário, ele coloca lá, de que nós temos a fé para a salvação, a fé salvífica. Só que a fé que tivemos, alguém foi salvo porque foi bom, porque é bom? Fomos salvos pela fé em Cristo Jesus e pela graça. Amém? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Só que o problema é quando vai para a vida, o crescimento da vida cristã, a gente não pode achar que isso está separado da fé. Essa fé, ela tem que continuar pulsando, crescendo, e aí é a fé vivencial. Então, se cremos no que acabamos de ler, verdadeiramente, as obras da carne mortificarão em nossas vidas. Amém? Fé. O Senhor deseja gerar fé nisso que estamos lendo e confessando. Não viveremos nenhuma transformação em nossas vidas se não crermos que de fato já estamos crucificados com Cristo. Pela fé e pela graça temos uma vida frutífera nas coisas que são do Espírito Santo e cumpriremos o propósito de Deus nesta terra até que Ele nos leve para a sua glória. Então, frutos de justiça são resultado da fé em Cristo Jesus. Creia, se renda, busque, renda-se ao Espírito Santo e creia que coisas novas Ele vai gerar na minha e na sua vida. Como eu me rendo ao Espírito Santo? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, primeiro confesse. Porque com a boca se confessa, com o coração se crê. Se já confessamos a Jesus como Salvador, busque ao Senhor.
Busque a palavra. Busque o relacionamento com a oração. E os frutos. E aí, Salmo 1. Seremos como aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas. Amém? Que dá o seu fruto na estação própria, certa. As folhas não murcham. Amém? E eu queria te convidar a ler um último texto. Não saiu na minha impressão, mas está aí. Eu sei que é em Pedro. Eu só não estou com a referência. 1 Pedro 1, 13 a 16. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for, que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Se tem uma oração que precisamos fazer nessa noite, é a mesma oração que Davi vai fazer quando ele é confrontado no seu eu. Porque enquanto Davi achava que estava tudo debaixo dos panos, ele estava bem. Ele estava comendo, ele estava bebendo, ele estava governando, ele estava indo, ele estava fazendo, ele estava acontecendo. Mas quando o profeta Natan chegou para Davi e falou assim, contou a parábola, e Davi se indignou. Quantos lembram disso? Gente, você quer ver uma coisa que não move a mão de Deus? A nossa indignação. Quando a gente está cheio de indignação, sabe o que existe ali? Orgulho, prepotência, soberba. Davi se indignou. Esse é digno de morte. Aí o profeta Natan virou e falou assim: é você. Você pode nesse momento colocar a mão no seu coração e falar assim: sou eu. E aí quando você vai para o Salmo 32, quando você vai para o Salmo 51, aí a gente percebe o que Deus quer. Deus quer uma imagem de perfeição? Não. Deus quer coração entregue, rendido, quebrantado, humilde. Você pode nesse momento fechar os seus olhos para nós orarmos juntos? Senhor Jesus, é confiando na sua obra, Senhor, que nos aproximamos de Ti, que chegamos perto e reconhecemos, Senhor, que só podemos chegar perto por causa do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, porque nós estávamos longe, mas o Senhor nos trouxe para perto. E como um pai que ama, que cuida, que exorta, o Senhor nos trata nessa noite, o Senhor nos direciona, o Senhor cuida do nosso caráter. Nós te agradecemos, Jesus, e nós te pedimos, Senhor, gera em nós, Senhor, essa fome, gera em nós, Senhor, essa sede de continuar perto da Tua voz, Senhor. Gera a nós, Senhor, essa fome, essa sede de se relacionar contigo, de buscar as coisas que são do Espírito, porque dessa forma não satisfaremos as vontades da carne.
Senhor, que cada filho teu nessa noite, Senhor, pode ter entrado nesse lugar sem se sentir aceito, que a tua graça se revele, e que cada um possa entender que o Senhor nos aceita e nos chama para o teu propósito, e o Senhor nos chama, Senhor, a viver em novidade de vida, e crer naquilo que a tua palavra diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vidas novas, sonhos novos, propósitos novos, Deus, intenções novas, sentimentos novos, relacionamentos renovados para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, nós declaramos, Senhor, que casamentos serão restaurados, porque a intenção do coração será restaurada ao teu propósito. Nós declaramos, Senhor, que relacionamentos entre pais e filhos serão restaurados, pois a intenção do coração será restaurada. Nós declaramos, Senhor, que os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos no trabalho serão restaurados, pois a intenção do coração está restaurada ao propósito, à finalidade a qual o Senhor nos chamou. Novo tempo, novas coisas, grandes e firmes que ainda não sabemos, mas que o Senhor tem preparado para nós nesse tempo, Pai. Nos alinha ao teu propósito eterno, Pai. É o que nós te pedimos como igreja, é o que nós te pedimos, Senhor, como ministros, é o que pedimos como pais, como maridos, como funcionários, como donos de empresa. Nos alinha, Senhor, ao teu propósito eterno, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no teu maravilhoso nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém.